Sim, está gravando. Oi, gente, tudo bem? Olá. Como vão vocês? Eu sou o Caco Tirapani, estou aqui com meus amigos, o Ian Mello. Fala, oi, Ian. Oi, Ian. Olá. Ele Oi, falou, tá me mas... ouvindo? Oi. E o Éder Souza, tudo bem? Opa, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Hum. O Éder, assim como eu, professor de História, e a gente já se encontrou aí nas ruas algumas vezes, em manifestações, ou mesmo na Paulista, a gente já se trombou uma vez, né, Éder? Sim, na E agricultura. Isso é verdade. E a gente vai hoje conversar sobre educação, né? E o Ian, ele tá aqui só porque é um cara legal, né? Ele não é professor, mas está aí para ajudar a gente nos nossos diálogos, né? Eu tô de aluno hoje. Tá de aluno. Exato, né? Então, acho que a gente podia começar a nossa conversa falando sobre o problema que assola hoje e atormenta os pais dos alunos e os alunos também nas escolas, que é a coisa da famigerada doutrinação ideológica. E principalmente no ensino de história, né? E antes que a gente comece a falar sobre o assunto, eu queria só fazer um disclaimer que, caso vocês não nos conheçam, eu sou uma pessoa que pode ser considerada, a gente já não tem muita certeza hoje, mas pode ser considerada de direita dentro do espectro político. Não Sim, né? porque eu seja um reacionário, mas porque eu sou um liberal, né? Então eu não vejo a história dentro do viés de ideologia marxista, né? E eu acho que o Éder também não interpreta a história a partir da ideologia marxista, né? De jeito Também não nenhum. sei como é que ele se coloca, mas nós não estamos aqui para falar, não são dois professores marxistas para falar que doutrinação não existe, tá? Então a gente vai tratar a sério sobre esse assunto, né? Com responsabilidade e não e sem vulgarização, porque é o que se faz hoje, né? Tudo é ideologia, o tempo inteiro a gente tem doutrinação. Então o professor ele falou qualquer coisa em sala de aula, mandou o aluno fazer um trabalho sobre, sei lá, a gente estava falando iluminismo, né? Iluminismo. Aí o sujeito, o aluno chega em casa e fala: pai, eles estão mandando a gente estudar um negócio aqui, o tal de iluminismo, e tem uns filósofos aqui, e esse sujeito aqui ele fala mal da igreja, e agora então fala mal da igreja, então ele é um comunista. Fala, não, meu cara, não tinha nem comunismo na época, vai com calma aí, velho. Calma, vamos com calma. Então vamos falar, existe mesmo essa coisa de doutrinação? Na minha opinião, existe. E você, Éder, o que você acha? Olha, sobre a questão da doutrinação, eu penso que a gente tem que matizar as coisas, né? A escola, por excelência, ela sempre foi um lugar não digo não falo uma palavra doutrinação, mas um lugar de disciplinamento, né? Um lugar que impõe disciplina. A escola ela serve como ela tem um fator que ela é um mecanismo disciplinar, como diria Foucault lá no Vigiar e Punir, né? Que é uma estrutura disciplinar que visa passar para o aluno certos conteúdos com uma visão política determinada. Isso na escola ela sempre foi nesse formato, né? A ideia de um lugar que disciplina e ela tem um viés político. Isso, na verdade, desde a fundação da escola até os dias de hoje. Então a escola por si só ela tem esse fator, né? Então se a gente não dá para dizer que a escola é um lugar de neutralidade, que ela nunca foi e nunca será. Então já devemos partir daí. Então todo discurso para mim que prega que a escola tem que ser neutra, não tem neutralidade na escola. Mas o que existe também, do outro lado, é que a escola, por mais que ela tenha, ela está inserida no mundo que tem um viés ideológico, e a escola acompanha isso de certa forma, ela dialoga com isso, de querendo ou não querendo,
A questão é que muita gente utiliza desse discurso que não há neutralidade ideológica, é impossível existir, para utilizar-se disso para colocar no conteúdo escolar a sua doutrinação, a sua ideologia predileta, e esquecendo se não há neutralidade, nós podemos ter uma certa isenção. Eu acho Exatamente. que na escola nós podemos ter uma certa isenção. O professor, principalmente na área de humanas, ele tem um papel fundamental no sentido de pôr em discussão a realidade presente e as alternativas possíveis para aquela realidade, né? Então, um professor de humanas, ele tem esse papel, querendo ou não querendo. Porém, o que acontece? O problema maior aí para mim é quando uma ideologia específica ela toma a escola, ela aparelha as instituições escolares e ela tem uma prerrogativa de benéfica, né? Só por ser daquela ideologia, ela é supostamente benéfica, e, portanto, ela tem uma autoridade moral para poder impor a sua ideologia, né? Para mim, esse problema parte daí, que tem certos grupos que eles se colocam como uma autoridade moral, e por eles serem melhores, eles têm direito de impor a sua ideologia. Né? Aí que parte, aí que é o problema. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é a ideia de que a escola tem, dentro da sua própria proposta de existência, uma espécie de trabalho que tem a ver com a formação não apenas intelectual, mas uma formação de caráter e personalidade, etc. e tal, ou seja, que não é simplesmente um conteúdo técnico, mas é uma espécie de formação integral da personalidade, etc., que evidentemente tem um viés, tem um objetivo, né? Quer dizer, eu não vou, não imagino que seja correto que a gente tenha uma escola que ensine os nossos alunos a serem agentes de violência na sociedade, né? Então, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Espera aí, isso aqui é loucura, né? Isso é um valor fora do que a escola deveria ensinar. Né? Vamos ensinar cidadania, um tipo de abordagem que nós temos hoje, do tipo abordagem transversal, né? Multidisciplinar e tal. Então vamos falar sobre questões como ética, questões sobre convívio em sociedade, política, respeito ao próximo, etc. e tal. Bom, é claro que a escola tem um tipo de formação que apresenta um viés, né? Sim. Ela não é neutra. Então, no nosso caso, né, Éder, que a gente ensina história, a gente não pode abordar um assunto como o nazismo, por exemplo, e dizer eu não vou opinar se isso é bom ou mal. Né? Quer dizer, não, isso aí é uma coisa, cada um tem uma opinião, né? É um assunto muito polêmico. Eu não vou dizer se os nazistas estavam certos ou errados. Né? Claro que é um absurdo esse tipo de eles só mataram alguns grupos, mas vai saber se estava certo ou errado. Não, mas enfim, essa que é a questão. Então, por mais que. Aí que a gente entra numa questão. Que a escola ela está inserida numa sociedade como toda sociedade ela tem valores, né? Então, vamos pensar bem. Se ela está inserida numa sociedade contemporânea, ela tem seus valores, seus desafios. A escola não é uma bolha separada disso. Ela é influenciada e influencia o seu entorno. Porém, aí nesse caso, a minha questão é outra. Quais são as balizas em comum que que nós podemos agregar na escola que vai contemplar o maior número de alunos possíveis? E principalmente, a escola é um eterno projeto em disputa, né? Essa que é a verdade. A escola ela tem um eterno projeto em disputa. Então, ali,
na escola está inserido diversas disputas sociais, não só ideológicas, né? Mas, por exemplo, a violência escolar. Se fala muito da violência escolar, que o professor apanha na escola, etc. Tá. Mas não é a escola a causa da violência, exatamente. A escola, simplesmente ela sofre com a violência generalizada que tem no país. Então, nosso país é um país violento, com uma linguagem violenta, e essa violência ela é justificada tanto nos grupos elitistas quanto nos grupos nos mais pobres, né? As diversas violências, como por exemplo o bullying. No Brasil, nós temos uma cultura onde o bullying, de certa forma, é incentivado, né? É uma cultura que você deve. Então você deve se sobressair, humilhando o outro, o outro que não aguentou, ele quer besta, ele é uma pessoa que tem que se defender sozinha. Tem muitas ainda, óbvio que hoje está muito melhor, mas ainda há esse tipo de argumento, né? Então, existe um entorno violento e a escola, ela não é uma bolha que está fora disso, ela está dentro disso, né? E ela está dentro dessa questão. A violência, ela vai entrar na escola porque a sociedade é violenta. Então, o e cara... aí a gente pode pensar que a escola tenha um papel civilizatório com relação a um problema que é um problema social, né? Então você tem a violência, a sociedade ela tem o aspecto da violência, e essa violência ela se apresenta na escola, e a escola não pode se isentar a fingir que esse problema não existe e fingir que nós simplesmente vamos instruir os alunos de forma técnica, com conhecimentos técnicos, e não tocar nesse problema, não tentar mudar esse tipo de comportamento, porque esse é o papel da escola como uma instituição civilizacional, não é? Sim. E a escola, na verdade, ela tem esse papel de formação mesmo. Essa ideia que a escola só ensina português e matemática, e os pais que educam, não é verdade. Porque simplesmente, na verdade, um complementa o outro. Na verdade, é uma complementação. A educação não se dá só em casa. A educação se dá em diversos níveis sociais. Ela se dá na igreja, ela se dá na rua, ela se dá com os amigos. Quantas vezes, por exemplo, se o pai não educa o filho na questão sexual, ele vai A aprender de escola um jeito. cumpre. Sim, Sim. se ele não E se aprender a com os escola pais. não ensinar, o que vai acontecer? Sim, sim. Se ele não aprende com os pais, não aprende na escola, ele vai aprender de algum jeito. Vai aprender com um colega, vai aprender na rua com um amigo, vai ver um vídeo no YouTube, ele vai aprender, entendeu? Então, de algum jeito, ele vai aprender. Portanto, o processo educacional ele não se dá somente essa dicotomia escola-casa. Uma besteira isso aí, essa ideia, porque a escola não deve falar disso porque é papel da família. Tá, a família, na verdade, a família, ela tem certos aspectos que a escola não pode alcançar, porque, na verdade, essa criança, ela passa na escola algumas horas. Mas quem tem a guarda legal, quem é a base mesmo dessa criança deveria ser a família. Mas estamos num momento que as famílias elas estão completamente transformadas, né? A família, aquela família tradicional que se tem como ideia, ela já praticamente não existe mais, né? Como Sim, sim. esse modelo papai, mamãe, filhinho. Esse modelo é muito raro. Você vai em sala de aula. Quantos lá são filhos de pais separados? Pelo menos metade, né? E quanto mais baixo você deve no nível social, mais desestrutura você vai ter. E, Uhum. e outra questão, aí nisso, Isso aumenta a responsabilidade da escola com relação a essa educação moral que às vezes a família já não está mais conseguindo produzir. mas qual família, geralmente? Então, essa é a questão. Que família? Que geralmente, agora é engraçado que os pais eles estão sendo até estranhos para os filhos. Eu lembro que quando eu dava aula no colégio da Polícia Militar, né? Muitos alunos eles falavam que não conheciam, que eles não tinham convívio com o pai, porque o pai trabalhava muito, né? Porque a vida de policial militar é uma vida corrida, o pai faz uns turnos bastante extensos, né?
Então, tipo, o pai fica 2 dias fora de casa, e quando chega, o pai quer dormir, quer fazer outra coisa. Então, muitas das crianças não têm contato com o pai direito. Isso não é só o filho de policial militar, mas outras profissões também. O pai, sei lá, o pai sai para trabalhar às 7 da manhã e chega em casa 7 da tarde, 7 da noite, assim. Já tá cansado, quer tomar um banho, quer dormir, não vai ter convívio com o pai direito. Isso tem cada vez mais acontecido. Os pais são estranhos para os filhos, né? Uhum. E sem isso isso também quando no caso a mulher que arca com a responsabilidade de criar o filho, muitas vezes, né, que a mulher é solteira, é uma mãe solteira, uma mãe que o pai não assume, que isso é muito comum. 5 milhões aí temos de registros faltando de pais, né? Então 5 milhões de pessoas não têm registro do pai na Meu identidade, Deus, cara. na certidão de nascimento. Sim, sim, é Então, o que muita gente. acontece? Sim, aí nós temos, e no Brasil, nós temos 51% de lares só comandados só por mulheres. Então, Uhum. muitas vezes, essa criança é uma estranha para o seu próprio pai, para a sua própria mãe. E aí uma mãe dessa, que tem que trabalhar, ela chega em casa muitas vezes tarde, cansada. Como ela não vai ter o auxílio da escola para poder ensinar certos valores, entendeu? Sim, sim. E aí você tem muitas vezes alguns professores que não entendem, ou porque não tiveram uma formação que abordaram essa questão, ou porque percebem que é um trabalho além daquilo que ele é pago para fazer, evidentemente, né? É, que é a ideia de que, ó, mas a família não educa mesmo, então como é que eu vou fazer, né? Então, assim, é como você reclamar que, assim, olha, eu queria fazer uma sopa, eu comprei umas batatas, mas as batatas não se cortam sozinhas, então como é que eu vou fazer a sopa? Tá bom, você tem que cortar as batatas, né? Você vai fazer a sopa com as batatas, você precisa cortar elas, descascar e cortar e jogar na sopa. Quer dizer, não dá para você ficar reclamando que as batatas não se cortam sozinhas, né? Não dá para você ficar reclamando que os pais não educam os filhos, quando esse papel também ele é compartilhado com a escola, né, e com a sociedade, com a igreja, etc. e tal, mas é, um, a escola é um dos elementos essenciais da educação. Então, se você tem um problema que às vezes isso é muito comum, né? Eu dei aula predominantemente em escola pública, né? Então a realidade e eu peguei as escolas mais zoadas porque quando eu passei no concurso eu era totalmente novo eu fazia uns anos que eu não dava aula porque eu dei aula durante a minha formação, depois eu fui trabalhar com cultura, etc. E depois quando eu voltei para a sala de aula eu estava fora da escola um tempo, eu não sabia quais escolas eu deveria escolher. Eu simplesmente falei, meu, eu tô aqui, eu vou pegar as melhores escolas, as escolas do centro e tal, né? E eu peguei umas escolas que são de regiões centrais, mas eram absolutamente péssimas, né? E eu ficava assim, poxa, gente, eu peguei umas puta escolas boas e tal, mas no final das contas eu quebrei a cara a hora que eu fui ver, porque você tinha a escola ela tem uma cultura, né? Não sei se você já reparou isso, Éder, mas de escola para escola a, muda a cultura da escola, né? Então, e não tem a ver muito com faixa, com faixa financeira, com faixa de renda. Tem a ver com a cultura que a escola produz naquele espaço. Então, um aluno que entra numa escola que tem uma cultura zoada, ele, ele se ele se deseduca pelo próprio processo de integração naquele meio, né? E um aluno que entra numa escola que tem uma cultura escolar realmente viva, realmente interessante, que estimula o estudo, o pensamento, a discussão, a reflexão, etc. Esse aluno pode até ser um aluno ruim, mas no momento que ele entra dentro desse ambiente cultural, ele acaba se adaptando àquela nova realidade e vai melhorar por si mesmo, né? Sim. Então, acho que existe uma coisa que é a tal da cultura escolar que muitos professores negligenciam e direções de escola negligenciam, que é a ideia de que você deveria receber o aluno bonzinho já.
Não, o pai deveria deixar o aluno todo prontinho, todo educado, que chega para você e fala assim, senhor professor, não senhor professor e tal. E aí você só tem o trabalho de ensinar o conteúdo, né? Você concorda com essa visão? O que você acha, Eder? É que eu acho assim, primeiro, grande parte dessas questões que você levantou, elas têm um viés também de classe, né? Até porque, por mais que a gente não seja marxista, mas a questão da classe social, em termos de diferença, ela existe, né? A ideia Claro, do. claro. Mas eu não vou usar Marx, eu vou usar Bourdieu, eu vou usar o Capital Cultural do Bourdieu, né? Sim, Então, sim. a questão do capital cultural é que certos valores, elas estão inseridos em nichos sociais diferentes, né? Então você tem acesso a certo capital de acordo com o grupo que você está. E certas coisas são Sim, valorizadas em certos grupos onde outros não são. Que nem, por exemplo, exato. a educação formal no Brasil, ela não é valorizada pelas classes mais baixas. Exatamente. Até porque isso é uma herança da escravidão, inclusive, né? Essa é uma herança das mais torpes da escravidão para mim, porque o escravo, ele era sempre educado, educado para o trabalho. Ele era uma Sim, ferramenta de trabalho. Então ele não era obrigado, sim. não tinha que saber ler e escrever. No Brasil, se nem os senhores mal sabiam ler e escrever na época colonial, quanto mais os escravos, né? Então era algo que não era incentivado, de fato, essa questão da escravidão. Uhum. E e os senhores também no Brasil, eles não eram obrigados a saberem escrever, grande parte deles, né? Era um ou outro que sabia ler e escrever na Sim, época sim. colonial. Tanto que somente 2% da população sabia ler e escrever na época da independência. Igual nos Estados Unidos, na época, isso no mesmo período dos Estados Unidos, já era mais de 70% da população sabia ler e escrever. E no Sim. Brasil nós não tivemos, por exemplo, agora pensando no âmbito geral, é, no Brasil a primeira universidade foi a USP, foi feita em 34, né? A USP foi formada. É, Uhum. e você tem na América Latina universidades que se datam do século XVI. No Peru, por exemplo, tem universidade que tem feita 1500 e pouco, no México. Então, nós Antes no Brasil. disso, os ricos mandavam os filhos estudar na Europa, né? Sim, é tudo para Coimbra estudar os filhos, né? Da elite brasileira. Só Em foi começar a estudar Paris, aqui de né? fato. No século XIX vai estudar aqui, né? Aí você vai formar as faculdades, né? Vai falar direito, faculdade de medicina, a politécnica. Aí depois elas vão se juntar à USP, né? No caso, né? Depois essas faculdades se juntam à USP depois. Mas o fundamental é que no Brasil a educação formal ela não era incentivada. E mesmo na elite, era um pequeno extrato de pessoas que liam e escreviam. Não era disseminada a educação aqui. Entendeu? Então, a educação formal ela é um valor elitista aqui no Brasil. E a herança da escravidão maior foi qual foi a maior herança da escravidão? Que basta você ter um trabalho que consiga te sustentar, né? Tipo, você consegue. Sim. Você não precisa de muito aprender a ler para quê? Assim, Uhum. você vai ser educado a aprender na medida que for necessário para o trabalho, para a mão de obra, para o uso utilitário, né? Enquanto para uma Uhum. elite, na verdade, o capital cultural deles é signo de poder, é signo de não só de poder, mas também de identificação com o grupo. Que nem, por exemplo, você vai em escola particular, na escola que eu dou aula, por exemplo. Tudo normal, fui para Paris, eu fui para Europa, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Portugal, eu viajei, não sei para onde, eu conheço tal museu, eu conheço Versalhes, que nem, por exemplo, eu dei aula é uma diferença muito clara. A maior parte do tempo eu dei aula na escola particular, né? Mas Uhum. na mesma escola particular, há desníveis muito grandes, né? Há Sim. escolas particulares mais de bairro, mais simples, que é o pessoal que é classe média ou classe média baixa, mas que tem um pouco a mais de dinheiro e consegue pagar uma escola para o filho, né? Uhum.
E muitas vezes ela nem é tão melhor assim como a escola pública, né? E, Sim. e tem Às vezes a também... única diferença é a questão da violência mesmo, né? Numa Exato, escola né? particular de classe média baixa, você consegue pelo menos conter a questão da violência em sala de aula, do bullying, porque se o aluno der problema, você expulsa ele, né? Mas isso também é bem mais ou menos, não é? A violência nessas escolas tem um alto nível também de violência, mas não Mas chega à agressão é física. diferente para a Sim, escola pública. sim, é bem diferente, né? É bem diferente mesmo. A escola pública tem um nível E assim, acima. eu dei aula numa escola que um aluno jogou uma moeda em mim com estilingue, que quase pegou no meu olho. Você entende? Essa é uma realidade. E não é, eu falo assim, não, é uma bocada. Não, eu já dei aula também em escola que aluno tava com arma em sala de aula, né? E que brincando, na verdade, né? E aí eu fui falar com a direção. E eles falaram, olha, é que eles moram num lugar, não sei o que lá, e tal, tal, tal. E aí, professor, você tem que entender. E eu ficava assim, como assim eu tenho que entender? Eu sou refém na sala de aula, né? Isso nessa época eu ainda era professor eventual, né? Mas, então existe uma realidade pesadaça nas escolas Sim, públicas, né? sim, Que às vezes uma escola particular só por ser particular, você já consegue, mesmo que seja de classe baixa, de classe média baixa, você já consegue dar uma filtrada nessa galera, né? sim, isso é fato. Então, o que acontece? É, então, é, você tem escola de classe média baixa e de classe média mais alta, ou escola elitista mesmo, né? É. Então, escola de classe média baixa, você fala, por exemplo, eu passei uma vez o mesmo vídeo sobre. Eu estava dando absolutismo, passei o vídeo mostrando o Palácio de Versalhes, né? E né, o pessoal de classe média baixa da escola, os caras eram impressionados, que era uma coisa, sabe, bem, né? Sabe, que impactou mesmo aquilo, aquele vídeo, Uhum. que é algo que foge da completa realidade deles, que eles não conhecem aquilo lá, não Sei. tiveram, não tem um contato com aquilo, né? Se você passa depois numa escola elitista, aquilo, metade da sala já foi para lá, me conhece. Nossa, Sim. Eu tive que lá, coisa. eu fui na França e eu via, visitei o palácio, né? É meio Nem chato alguns sabe o que é. falam. Hã? Meio chato. É meio É chato, meio, né? é meio chato, é muito Tem grande, né? escola que até faz excursão para esses lugares, né? Escola Sim, muito Nossa, cara. elite, né? tem escola para ter excursão nos Estados Unidos, etc. Então acontece aí, quando você dá uma escola de alto nível, de alto nível social, que eu digo, é diferente, que isso não choca os alunos, que eles vivem aquilo faz parte do meio deles, entendeu? É, então, porque, de novo, isso é um signo de poder, um signo de status que eles podem o quê? Acessar. E aí, isso tem muito a ver com como a escola é configurada. Primeiro, essas elites econômicas, sociais, elas já têm acesso a esse tipo de cultura. Todo ano eles viajam para fora. Todo ano, por exemplo, eles viajam para fora, eles vão para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para Punta Cana, vai para que seja Argentina, qualquer coisa, mas eles vão para fora todo ano, sabe? Eles têm uma cultura de conhecimento do mundo, de outras realidades. Segunda coisa, eles convivem em ambientes luxuosos. Então, para eles, e nesses ambientes existem certos códigos que você tem que para você frequentar aquilo. E esses códigos eles têm que dominar desde cedo. Então, exige deles um certo nível cultural maior. Então, coisas que o moleque moleque que estuda uma escola particular de nível mais baixo não vai ter. Então, perceba aí, a partir daí a gente já percebe uma diferença clara, né? E esses alunos, eles já vão para essas escolas de alto nível já programados para exercerem cargos no futuro, eles fazerem boas, já vão programados para fazer uma boa universidade, porque isso depende depois para eles exercerem cargos de empresas na família ou ter Alto outras funcionário perspectivas. público, né? Hã? Alto funcionarismo público também, né?
de coisa. Exato. Alto funcionalismo público. Então, essas pessoas, elas têm certas características que já colocam elas no meio diferenciado. E aí, então, a exclusão já começa daí. A exclusão já começa já no começo, né? Porque há todo um esquema que faz essas pessoas já terem todos os caminhos abertos, praticamente, né? De maneira mais fácil. Que nem, por exemplo, tem uma questão que eu até falo para os alunos. No Enem, o aluno mais pobre, 1 a cada 600 consegue bem. Agora, se a gente pegar da elite, mesmo da elite econômica, dessas escolas mais elitistas, 1 em 4. Uhum. Então, a disparidade já A começa. diferença é muito grande. Sim, Eu cara. estudei tanto em escola privada quanto em escola pública, né? E escola privada que eu estudei é escola de classe média baixa mesmo, né? Nada exorbitante, nada disso. E a diferença é muito gritante, é muito gritante. O tempo que eu estudei em escola pública eu nunca fui um aluno do tipo CDF. Eu sou aquele aluno que gosto de estudar, mas eu presto atenção na aula, eu interajo com o professor, eu quero entender o assunto, mas eu também quero ter a minha diversão, meu lazer, jogar minha Ah, bola, jogar meu videogame. Eu nunca fui um cara que chego em casa e vou estudar um segundo período, entende? Eu vou fazer o sim. trabalho que eu tenho que fazer para entregar e tchau. Não vou ficar. Eu não era esse perfil. Só que quando eu cheguei na escola pública e tive a minha experiência de tempo estudando em escola pública, eu percebi que aquilo era um padrão muito inferior àquilo que eu estava acostumado, de forma que eu fiquei extremamente desestimulado a estar num ambiente onde eu não sentia estar aprendendo coisa alguma. Sabe, eu ficava, mas eu não tô aprendendo nada, eu não sei, tipo, o professor nem sabe o que ele tá falando, isso aqui é um negócio que eu já vi há 2, 3 anos atrás, não faz nem o menor sentido. E é simplesmente, não há nenhuma diferença exatamente de classe, eu acho, aqui. É uma diferença de cultura. Porque, basicamente, o aluno que estuda numa escola pública, digamos, de bairros centrais, e o aluno que estuda numa escola particular de classe média baixa, como a que eu estudei, ele é basicamente o mesmo perfil socioeconômico. A diferença é simplesmente que às vezes ele tem mais estrutura, o pai paga um negócio porque o pai está presente e tal, mas basicamente eu acho que é o mesmo perfil socioeconômico. Só que a diferença da cultura escolar é muito grande. Então, a minha preocupação é principalmente com relação à produção de uma cultura escolar para escolas que às vezes não têm recursos, não têm alunos que têm esse capital cultural, como você estava falando, mas que precisam da escola justamente para atingir aquilo que eles não têm, né? Então, às vezes, até um aluno de uma escola dessas particulares, ele pode ser um cara meio que, como fala, por conta de ele ter acesso a uma série de coisas, de repente ele já viajou para Versalhes e você está dando aula sobre Luís XIV, e ele fala, ai, eu já fui lá nesse lugar, é muito chato, né, como você falou. E esse aluno ele pode simplesmente não dar a devida importância que de repente um outro aluno de uma escola pública que jamais, que sonha um dia talvez dar uma passada em Paris e de repente dar uma escapada para Versalhes, de repente esse aluno pode dar mais importância pro ensino caso a escola consiga produzir a cultura escolar necessária para que os professores trabalhem de forma eficaz, né? Sim, eu concordo. Concordo em grande parte do que você falou. Acho que a única coisa que eu retoco aí é a questão do que é escola no Brasil, né? Que a escola no Brasil, grande parte, é depósito de criança. A escola no Isso. Brasil, ela não é pensada, principalmente a pública, ela não é pensada para ser boa, ela é pensada para
ela é pensada simplesmente como um lugar para colocar as crianças lá e elas têm que cumprir aquilo porque exige normas sociais, éticas da ONU que precisa ter aprovações, etc., para não perder recursos econômicos de empréstimos. Existe toda uma Sim. questão econômica aí. E, de novo, é projeto que a escola permaneça assim, entendeu? É uma questão de. É uma Você questão de acha manutenção. mesmo que é projeto? Grande parte Você é. acha mesmo? Eu acho que assim. Eu acho que de certos agentes há uma preocupação, Hum, mas eu percebo que há também uma banalização em relação aos pobres, né? Porque hum, grande parte dos políticos mesmo, grande parte da sociedade, né? Fala, como a quem a pessoa é mais pobre, aquilo para ela tá bom. Entende? uhum. Existe uma certa coisa, existe uma certa questão, então, por ela ser de uma certa classe econômica, aquilo para ela tá bom. E então, e também tem um problema, né, no Brasil. Como você vai massificar uma educação para mais de 100 milhões de pessoas, né? Massificar, dar uma educação de qualidade, sólida, para 100 milhões de pessoas. É um desafio imputar de um país tamanho do Brasil, entendeu? Tem a questão e tem a questão também que eu enxergo aí, que que também a educação, ela, por ter essa questão é, de ter esse projeto mesmo, de grande parte dos governantes, de não valorizar a escola, para escolas públicas, são atraídos os profissionais que são menos qualificados, na maior parte do tempo, né? Então, por exemplo, Sim, sim, eu alguém que é concordo. professor, alguém que é professor de escola pública, ou ele está lá ou ele está lá muitas vezes como um complemento, o cara dá aula numa escola particular, lá ele dá aula, né? De fato. Lá ele realmente dá aula na escola particular. E ele pega umas horas no estado para, entendeu? Tipo, ter uma renda fixa. Ou o cara Complementar. complementar. Ou o cara que não tem que não conseguiu uma base na sua profissão, vai ser professor. Então, professor vira tipo assim, sabe, uma opção secundária, até mesmo terciária. Se nada der certo, ver professor. Sim, Então, sim. Eu isso. acho que o professor da escola pública, ele tem uma mentalidade meio de eu só tenho que aguentar mais 30 anos e aí eu me aposento, sabe? É. Essa coisa do tipo assim, eu não vou ser demitido mesmo, então eu posso fazer o mínimo esforço possível. Às vezes não é um professor Faltar, ruim, né? não é. Mas ele Até sabe que ele fala, faltar às não, eu posso vezes. fazer o mínimo esforço possível, faltar, é, e simplesmente ir tocando assim, administrando isso, e são Sim, só 30 anos só. exato. E assim, e também tem o meio social que desestimula o professor, né? Porque veja bem, aí tem uma questão importante que como eu falo que é projeto, essa ideia da escola ser ruim, não é só de político, mas é um projeto social. Porque você vai em escolas mais simples, por exemplo, escolas de periferia. Se você é um cara que é um profissional que exige qualidade, você quer realmente cobrar a sério as coisas, os alunos não vão gostar, a direção não vai gostar e os pais também não. Exatamente, Logo, é você contra exatamente, todos. É você contra todos, né? exatamente. Isso Eu vai vivi ser. isso aí, cara. Eu É, vivi exatamente essa situação. Eu, comigo. eu, eu até tenho um episódio interessante que aconteceu na escola, que assim os alunos iam reclamar de mim para a direção porque eu era um professor muito barra pesada, que eu queria dar aula. Você imagina? Porra, tem 50 minutos de aula e eu quero usar 30 desses minutos. E eles achavam que era um absurdo, que eu Nossa. dava aula, que eu queria falar na sala de aula um negócio que eles estavam totalmente, era uma coisa totalmente fora da realidade. Então, para eles, assim, o professor entrava na sala, passava uma lousinha,
deixava a molecada se matando, copiou, não copiou, beleza. Quem copiou, eu dou um visto, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa que copiou, eu dou uma notinha. E aqueles que não copiaram, não tem problema nenhum, porque vai passar de ano mesmo assim, nada Sim, vai fazer diferença, nada vai mudar. Então, assim, e aí a hora que aí tinha um professor, que é esse professor mais pós-moderno, né, que era o contrário de mim, mas a gente trocava uma ideia, porque eu falava, meu, esse cara, pelo menos, ele tá fazendo aquilo que tá escrito na bibliografia do concurso que eu prestei. Esse é o cara que tá fazendo certo. Ele chegava, ele dava 10 para todo mundo, né? Dona, quanto que você, ele falava, ele fazia autoavaliação do aluno. O fulano, quanto você merece para de 10, média? claro. Professor, 10. Então, tá bom, 10. E você, quanto? Ah, 10, professor. Então, tá bom, 10. E assim ele ia. E todo mundo se dava 10, sem o menor pudor. E aí veio uma reclamação da Secretaria de Ensino para a escola, falando: gente, mas que história é essa? Todo mundo tem 10 nisso aqui? Fala, não, é que o professor aplica um método de autoavaliação. E aí vieram perguntar para mim, ô professor, você que estuda muito aí, que vive com esses livros aí em cima da mesa, fala para mim o que você acha disso. Eu falei, eu acho que ele está certo, né? Eu acho que ele está aplicando a pedagogia conforme, conforme ele estudou, né? Ele era um cara bem formado. Agora, você veja só como que é. Você tem um professor linha dura, que tem uma certa. Que quer dar aula expositiva, você imagina coisa horrorosa, e do outro lado você tem um professor que é o tipo laissez-faire, tá ligado? Você faz o que você quiser e a nota tá garantida. Nenhum dos dois, e aqui são duas pessoas, digamos, que levam a sua metodologia com seriedade. Eu acredito em uma coisa, ele acredita em outra, mas ambos levamos com seriedade a nossa ideologia, a nossa metodologia, né? E aí o que acontece? Nenhum de nós dois éramos pessoas que estavam bem inseridas dentro de um ambiente que queria, na verdade, a mediocridade. Professor, dá um 6, dá um 7, dá até um 9, mas não dá um 5, porque senão você vai reprovar o menino. E também não dá um 10, porque senão as pessoas vão ficar falando, poxa, mas por que que tem 10? Então, assim, é o reino da mediocridade. Você tem que fingir que dá aula, fingir que avalia, passar todo mundo e ninguém liga. Exato. E é isso que acontece. E aí, ó, eu lembro uma vez que uma amiga minha contou que ela dava uma escola pública, era um menino assim, que não fazia nada, o menino nada, 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 né? E esse menino, ele. Que acontece? Ele tirava sempre um, porque não pode dar zero, né? Porque ele foi na escola, então tem que ter um. Sim, Aí no quarto trimestre a gente tirou dois, parece. Aí o argumento, vamos aprová-lo, porque ele já melhorou do melhorou. terceiro. Porque ele melhorou, exatamente. Exato, entendeu? Eu já ouvi Então, isso. mas o que acontece? Mas essa cultura do passar simples também não está só na escola pública, não, viu? Nas particulares, tem muita escola particular que age assim. Muita escola Sim, particular que ela vai reprovar mais do que a escola pública, assim, né? Mas o que acontece? Ela vai passar os alunos, a maioria deles, mesmo os alunos não sabendo nada, por quê? Porque tem a ideia de que se você reprova muito, o pai tira da escola. Porque no Brasil tem uma cultura o quê? De novo, não existe o que nem falei desde o começo. No Brasil, a cultura do aprendizado é de um certo grupo social que vê na educação realmente uma alavanca para manter os seus postos. Educação faz parte daquele grupo social. É importante você ter aquele background. Mas se você pega escolas mais níveis mesmo particular, escola baixa, assim, níveis mais baixos, mais simples, acontece. Tem um grande problema. Essas escolas, se elas perdem aluno, elas perdem muita liquidez. Aí é preciso manter o aluno na escola, entendeu? E o pai pensa sim. assim: se meu filho reprovou, a culpa não é dele, geralmente, a culpa é da escola, né? Aí o menino fala que não, eu não me adaptei à escola. Ou também tem aquela ideia porque vai ficar com vergonha de ficar na escola por ter reprovado, né? Então vai ficar com vergonha de ficar os amigos que vão estar um ano depois e ele vai estar atrasado. Então, Sim. Mas a vergonha é pedagógica também, né?
Sim, mas Vergonha, aí. a vergonha é pedagógica, vamos falar a Sim. verdade. E a nossa vida, na nossa vida, a dor é pedagógica. A dor não te ensinou muita coisa Sim, na vida? Se você não sim, tivesse passado por momentos de dor, você não aprenderia nada. Né? Você seria um sim. idiota. Esse que é o problema. O Exatamente. Seinfeld fala isso, né? Tipo, Quem tem uma fala isso? frase, a Seinfeld, Ah, que a dor é só o aprendizado entrando muito rápido. mas é uma boa, mas é isso mesmo. A dor, a gente quer escapar da dor, mas cada vez mais eu tenho percebido que a gente não deve buscar escapar da dor, a gente deve buscar acolher a dor e aprender com ela, né? Sim, Isso, sim. quem Hum. com, a gente tem uma cultura, a nossa cultura é hedonista, né? De tudo, todo mundo tem que estar feliz o tempo inteiro, tudo tem que dar certo, tudo É verdade. tudo tem que ser bonito, e não é. A vida não é Verdade. isso, né? A Não vida não poderia é isso. concordar mais. Uhum. Mas a vida não é isso. Pensa bem, a sua vida deu certo o tempo inteiro? Não. Tudo deu certo. Não. Entendeu? Tudo que você quis, nossa, só você pensar positivo você vai conseguir. A vida não é isso. Entendeu? E aí e o que acontece que essa cultura ela tá entrando nas religiões e na escola, né? Sim, Aquela sim. teologia da prosperidade, só o pedir que Exato. Deus dá, ou na É. escola, você não pode frustrar a criança porque ela tem. Tome posse, né? Hã? Tome posse da promessa de Deus. Exato, Tome posse da promessa de Deus. É tudo e para na você. O verdade, mundo é para você. e que é engraçado, quando você lê todas as mitologias, todos os pensamentos religiosos, quem é o mais espiritualizado é o que mais sofre, na verdade, né? Sim, 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 sim. Você- Você vê o próprio caso de Jesus, né? Jesus é o cara que, dentro ali de uma mitologia, de uma teologia que valoriza o vitorioso, ele é o perdedor, ele é o loser, né? Jesus é o Sim, loser, né? exa- Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, é que o Evangelho de Lucas deu uma consertada, mas o Evangelho de Marcos, Jesus, ele está desolado. No final do Evangelho, ele vai para a cruz absolutamente desolado. sim. Ele é abandonado pelos amigos e as pessoas todas julgam ele como sendo um herege, um pecador e como fala, um, um sujeito, um blasfemo, né? Na verdade, porque ele não observou o sábado e ele dizia que assim, aquela coisa tipo, se comparava a Deus ou coisas do tipo, né? E então ele é o loser completo no Evangelho de Marcos, principalmente, e que ele chega lá no final das contas e ele fala: Por que me abandonastes, né? Quer dizer, eu só me ferrei. Exato. E só se ferra o tempo inteiro. Mas você pega todos os profetas só se ferram. Moisés. Exatamente, exatamente. Mas Moisés. então essa e também o pensamento grego, né? Quando ele vem falar o Platão, ele fala que é preferível você sofrer uma injustiça do que você causar uma injustiça. Então, se você foi injustiçado, se fizeram mal contra você, se mentiram contra você, isso é preferível, isso não é tão ruim quanto você causar um mal a alguém, você mentir contra outra pessoa e causar um mal a outra pessoa. Então você percebe como existe uma conexão de pensamentos, né, entre, digamos assim, essa teologia do justo sofredor judaico e o pensamento platônico, também o estoicismo também, né? E como isso se junta muito bem, assim. Eu estudo um cara que a gente já pulou para outro assunto, né? Que esse assunto eu estudo muito, né? Eu estudo um cara chamado Filon de Alexandria, não sei se você já ouviu falar dele, Já. que ele foi um judeu poucas décadas antes de Cristo, né? O Filão de Alexandria era um judeu nativo em Alexandria, que falava grego como língua materna e que falava hebraico como língua secundária para ler os textos sagrados e tal. Porém, muito provavelmente ele lia os textos da Septuaginta, ou seja, os textos da Torá em grego. Ele lia muito provavelmente, né?
E esse Philon, ele era muito versado na cultura helenística. Então ele leu Platão, ele leu Aristóteles, ele leu todos os estoicos, ele leu tudo o que tinha de literatura grega na época, e ele começou a juntar uma coisa com a outra, né? Falar, caramba, olha só que interessante esses negócios aqui do judaísmo, da minha religião, bate com essas proposições morais dos gregos, né? São coisas que têm um paralelo, elas não são totalmente. Agora, a nossa época é a época de que você vive por prazer, né? Exato. Então, essa questão, ela está na escola, né? Então, é a criança que é diagnosticada com algum problema de déficit de atenção, que existe, claro, mas muitas vezes em laudos comprados, que eu já vi, né? Laudos comprados, que os pais compram um laudo para os filhos, para os pais Sim, terem sim, TDAH e passar o filho mais fácil, né? Porque sim, sim. e já aconteceu uma vez, né? Tem uma menina lá que eu dava aula numa escola, né? Muito- Aí a menina ela não fez nada o ano inteiro, nada, 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 ela não se dedicou, ela não tinha postura de aluna, nada. E no dia do conselho que ela ia ser aprovada, chega lá um laudo que ela tinha TDAH, que não podia reprová-la. E no ano Aham, seguinte, terceiro ano, né? Que ela foi pro terceiro, ela passou, sem condição aham, nenhuma, claro. E sim. aí ela não fazia nada, porque ela tinha um laudo, e daí acontece. Aham, Ela nem se esforçava. Ela chegava, não, ela dormia, você falava com ela, ele falava, moça, né? Acorda, né? Fazer uma cara aham. pra você, tipo, sabe, que eu já sei que eu vou passar, então não. Ela falava, já sei que eu vou passar pra você, então não me interessa. Ela já falava assim, Sim, entendeu? sim, 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 sim. É, então, veja Cara, bem, tem um livro que eu gosto bastante, que chama Aula Nota 10. Não eu sei se tenho sim. você já viu. Esse livro é legal. Você tem? Eu tenho, mas não li. Você já leu? Não li, Cara, é mas eu tenho. muito bom esse livro, porque assim é aquela coisa do sujeito do testar e descobrir se funciona. Então são vários professores que aplicaram metodologias, testaram, não sei o que lá. Assim, tem um pouco de exagero da coisa do americano que fala assim: ah, eu descobri um jeito de ganhar 30 segundos de aula aproveitando a forma como eu distribuo a forma como eu distribuo o texto. Você fala, poxa, mas 30 segundos, cara, mas tá bom, né? Tudo bem, vocês são muito tarados com essa questão de eficácia, né? Tem, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes no livro, e uma delas acho que é justamente o primeiro capítulo que ele fala sobre não permitir que nenhum aluno se esquive daquilo que é proposto em sala de aula. Então, por exemplo, se você fala assim, gente, vamos todo mundo agora acompanhar a leitura do texto, vamos todo mundo agora escrever uma redação sobre tal coisa. Ou todo mundo agora vai resolver esse problema que eu coloquei na lousa. Ou todo mundo agora vai se juntar em grupo para fazer o trabalho que a gente propôs, etc. E tal. Se você permitir que um aluno fale professor, seja qual for o motivo, eu não tenho lápis, eu não tenho caneta, eu não tenho caderno, eu não sei fazer, a minha mãe, eu tenho um laudo, seja lá qual for o motivo que esse aluno trouxer para não participar da atividade, você você vai perder a adesão. Então, o que acontece? Se um aluno pode, outro aluno falar, poxa, eu também Eu posso. também Porque se, posso. se esse cara esqueceu a caneta e não vai fazer o trabalho, porra, esquecer a caneta é uma boa coisa, então eu vou começar a esquecer a caneta, entendeu? Exatamente. É isso que acontece. Aí a questão maior é essa, que mas existe nessas escolas um padrão do quê? O padrão é esse, de buscar não ensinar. Há uma ideia da ideia de não ensinar, e a família, muitas vezes, ela é conivente com isso. Eu falo que Sim, por conta da cultura mesmo. É uma cultura do diploma, não do aprender. Eu tenho o diploma. exato, Então eu tenho o exato. O importante diploma. é o canudo. Sim, eu tenho aqui o meu diploma, ok. Mas eu não sei aquilo, aquilo não me interessou. Isso é muito comum nesses grupos, né? E aí, e também incentivado, porque agora se tem por conta dessa demanda de alunos que saem com uma formação completamente deficiente no ensino fundamental e médio,
agora criou um campo de universidades, não agora, mas já há um tempo tem um campo de universidades ou de faculdades que não exigem nada. O aluno sai, ele chega assim analfabeto. Aí ele peça um vestibular qualquer, faz a faculdade lá e vai ter o diploma que ele deseja, mesmo sem qualquer qualificação, mesmo sem qualquer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que dá aula na faculdade de Direito, uma escola particular, fala, é abismal. Você pegar um texto de um aluno, vai fazer uma peça jurídica, a gente vai fazer uma simulação de uma peça jurídica. Você pega, o cara não sabe escrever. Dá na faculdade de Direito. Erros de português grotescos, tipo com, depois o migo, sabe? Nós tá. Conja. Exato, né? Umas coisas assim. Então há uma cadeia que incentiva essa permanência da situação. Porque antes, pelo menos, você tinha uma barreira universitária. Falava, beleza, você não é qualificado, tem aqui uma barreira, né, que te impede de. O diploma representava a sua capacidade. Exato. O diploma representava a sua capacidade. Tipo, você tem esse diploma, é certeza que você mereceu. Agora não mais. Não, isso não. Quem disse que tem grande parte não sabe. Nossa, eu já cansei de ver gente que é formada na área e não sabe. Na educação mesmo, você vai. Lembra quando eu dei aula na escola pública? Dei há um ano só lá? Já foi experiência suficiente? Aí? É bastante já. Já é Eu bastante. recomendo a todo mundo. Quando eu comecei, né? Aí teve no início que era a provinha, né? Na época tinha uma provinha para os OFAs. Eu fiz a provinha, Uhum. tava no segundo ano da faculdade. Fazendo a provinha, eu fiquei em segundo lugar, né? Aí Uhum. nisso, mas as coisas da minha área eu tinha gabaritado, né? Das coisas da minha área. Eu só errei umas perguntas de pedagogia, mas porque até então não tinha tido matéria de pedagogia ainda, né? Não tinha tido matérias na área pedagógica. Então eu fui fazendo conforme a minha intuição, que eu sabia, né? Então eu errei umas três, acho, de pedagogia só, né? Sim. Eram o quê? Eram 20 e poucas perguntas, eu errei três, vai, né? Aí acontece que professores estavam há anos na casa, tiraram metade da prova, sabe? Teve 3.000 zeros nessa época, 3.000 Ah, zeros. sim, eu lembro. Eu acho que eu cheguei a fazer uma prova dessas, viu, cara? A galera ficou muito brava porque você tinha professores que tinham 30 anos de magistério e que pegaram pontuações lá embaixo porque as pessoas não sabiam, não tinham, como fala, conhecimento suficiente para ensinar. A hora que você foi colocar todo mundo para fazer uma prova tipo meritocrática, os caras que escolhiam aula tranquilo, onde ele queria dar aula, ele caía lá embaixo, ele era o último cara a escolher. Então, assim, é muito interessante como que o sistema público ele dá garantias e aloca mal os recursos, né? Ele dá garantias indevidas para o professor que às vezes está mal formado e ele aloca mal o recurso. Quer dizer, o bom professor ele é o último a escolher, às vezes, a escola porque ele acabou de entrar na rede. Então, ele pode estar super bem formado, ele pode ter chegado à Sorbonne, tá cagando. Você tem 0 pontos. E 0 pontos você é o último a escolher, né? Sim, mas então por isso que eu falo, e aí também eu percebo também que dos professores há uma cultura também nessas escolas, grande parte, de buscar deixar também a situação como tá, a garantia do salário apenas, né, e não a luta exatamente para a melhoria na situação de trabalho educacional. Há muito disso, sabe? Mas quando você conta isso, você não pode falar isso porque vai todo contra o discurso do oficial deles. Né? O discurso oficial, não, porque nós lutamos pela educação, etc. Sim, sim. Na verdade, grande parte É luta para discurso de manter. classe, né, cara? É a coisa da. Como chama isso aí? É, é corporativismo. É Isso se chama corporativismo. corporativismo. Justo. É um dos Então, grandes problemas que eu identifico na educação hoje, é o corporativismo, porque ele é antimeritocrático, né? Você tem aquela coisa a estabilidade,
as pessoas que já estão tranquilonas e etc e tal. Querem E justamente essa cultura não, eu só falta mais 20 anos para eu me aposentar, é só não fazer nada que tá tudo bem. Esse sujeito é o sujeito que permite que a escola vire um caos, porque ele não tá pensando, principalmente tô zoando, 20 anos é muito, mas o cara que falta 5 anos para se aposentar, às vezes o cara tá tomando remédio, tá tremendo, ele tem ataque de baba quando toca o sinal, mas ele tá empurrando com a barriga uma situação absolutamente insustentável na escola pública, porque ele sabe que ele só tem mais uns 5 anos de trabalho e depois ele se aposenta, né? Exato. E eles não estão nem aí eles querem se livrar, até porque muitos deles já estão decepcionados com a situação da escola, né? Ou muitos não têm vocação, estão de saco cheio mesmo. Então, eu lembro uma vez, eu lembro quando eu entrei na escola, na escola pública, justamente, né? Quando eu entrei, né? Muita gente até ficou com raiva porque eu fui bem na prova, né? E aí, isso foi engraçado. Muita gente ficou com raiva porque eu fui bem nessa prova, né? E tinha professor que tava lá, tipo, não sei quantos anos de casa, foi mal, ok, né? Mas aí, teve uma situação que foi muito engraçada, que a professora que tava lá mais tempo, ela tava lá, ela tava nem aí, é uma professora, ela ia assim, e eu tava lendo um livro que era do Kenneth Maxwell, na verdade, que era sobre que era sobre Conveniência Mineira, né? Eu não lembro o nome do livro agora. A Devassa da Devassa. Isso, Devassa da Devassa, é isso. Aí, ela falou, o que você tá lendo? Ah, tô lendo isso aqui, Devassa Devassa, não sei o que lá. Ah, tá, é que ela falou, mas daqui a um tempo, se você é que nem eu, nem vai ler mais livro, e vai só ler a postinha, já tá bom pra dar aula. Nem precisa ler isso, não. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma prova pros alunos e passei umas 10 perguntas na prova, etc. Era uma prova básica, 10 perguntas, nem era difícil, é uma prova simples, né? Ela, não, está muito difícil pros alunos, né? Não, a prova tem que ser assim. É uma prova de 4 perguntas que ela tinha passado. E essas 4 perguntas tinha uma que era cruzadinha, umas coisas ridículas, sabe? Era. Sim. E assim, era uma Cara, pessoa. Tinha um professor que ele me recomendava, ele falava, olha, Cassiano, tem uma coleção de apostilas que ela é feita para o aluno bem idiota. Essas são as melhores para você dar aula. Porque aquela pergunta assim, qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Alternativa A, branco. Alternativa B, preto. Alternativa C, marrom. Então, assim, você deu a resposta na pergunta, qualquer idiota consegue responder. Ele falou para mim bem isso, assim, é bem para idiota, ele falava. Só que ele dava aula em escola particular também. Mas na escola particular, aí ele usa apostila e tal. Mas na escola pública dá aula para gente idiota. Mas né? é E isso. que eu acho uma tristeza essa mentalidade assim, a excelência custa caro na escola pública. Aconteceu, por exemplo, no meu caso, de eu deixar vários alunos de segunda época, né? Então, aquele momento em que você tem a recuperação, os alunos continuam indo para a escola, tem mais 2 semanas de aula, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Um monte de professor aprova todo mundo e o professor ele não vai mais dar aula. Ele ganha 2 semanas a mais. Ele fala, não, aprovei todo mundo, eu não vou dar aula. Agora, eu que reprovei não, deixei de segunda época, eu ia lá para a sala de aula, para dar aula para os alunos, para dar trabalho para os alunos, etc. E era aquela coisa assim, tá vendo quem mandou você não estudar? Mas aí o próprio coordenador passava e falava assim, então, professor, só que agora você tem que ir lá dar sua aula também. E os outros professores estão tudo aí, descansando. Você entende? A excelência ela é castigada. Ela não é recompensada. Mas é sempre assim na escola pública. Isso vai para os. E essa cultura também é uma cultura dos alunos. Porque o aluno que quer aprender, que estuda, ele é zombado, ele é humilhado. Quantas vezes aluno que quer estudar ele não era humilhado, Sim. zombado, tirado? Nossa, essa é a coisa mais triste que eu vejo. Que você tem um sistema de ridicularização da virtude. Então, você tem um aluno que quer estudar e esse é o aluno que vai ser zoado. Que as pessoas acham, não sei porquê, elas acham que assim, na escola o aluno que não aprende nada é zoado. É o contrário. Sim. Hoje, pelo menos, é o contrário.
É o aluno que não aprende nada, que é o descoladão, que é o da hora, que é o que tá dançando, que é o que, tipo, é o que tá lá na escola para curtir. Esse é o super bem relacionado, ele tá no topo da hierarquia. E o aluno que estuda, ele é o zoado, ele é aquele que a galera, tipo, dá tapa na cabeça no recreio, cola chiclete no cabelo. É esse que é o zoado. Sim, é assim que funciona. E aí, e essa é a cultura que nós temos. Ela vai do alto ao baixo, né? A valorização da mediocridade. Sim. Então tem que valorizar o que é medíocre, valorizar o que é baixo. E isso geralmente é voltado para as escolas públicas. De novo, por isso que eu falo que é um projeto. Desde o começo eu falo que é um projeto, e esse projeto tem várias Eu tô me nuances. convencendo. Você tá me convencendo disso aí, viu? Tá me convencendo que é um projeto. É um projeto de várias nuances, assim, que desde o governo até a base. E assim, todo mundo fala que quer uma educação melhor. Mas se você realmente efetivar uma educação melhor, você chegar para beleza, vamos dar uma educação melhor. Você começar a cobrar de fato, você chegar nas escolas e olha, então agora vai ter que aprender. A evasão vai aumentar horrores. É, Vai pois é. aumentar a evasão, porque o aluno reprovou uma, duas vezes, não vai querer. Ou ele não vai querer ou não vai se esforçar, porque também tem o entorno, né? Tem outros problemas. Esse aluno mais pobre, muitas vezes, ele tem que trabalhar, né? Então, Tem esse caso. sim, e é muito. O aluno, Ah, a família depende da renda dele também. E aí, se você realmente sim. chegar lá e forçar esse cara a estudar, ou ele não vai ter tempo, ou não vai ter concentração também, porque ele trabalhou, etc. E não vai ter essa, né? Não vai ter essa maleabilidade, muitos deles não conseguem. Então, vai priorizar o trabalho. E aí, ao mesmo tempo, a escola ela se torna não atrativa. Qual é a questão agora? Como tornar a escola atrativa para aluno, né? E aí, por isso que agora tem esses projetos aí de colocar projetos de vida nas aulas, se colocar marcenaria, colocar aulas alternativas, que a priori eu acho bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque o que vai acontecer? Tudo bem que vai ter outros saberes, vai poder aprender, sei lá, uma marcenaria, vai aprender outras coisas, legal. Hum. Mas, de novo, a FUVEST, os vestibulares não vão se adaptar a isso. Eles vão permanecer Sim, conteudistas. E os grandes não, mas colégios eu acho vão. que essas matérias, elas devem ser ensinadas sem prejuízo das matérias acadêmicas, né? Sim, mas Eu aí. acho que todo mundo deveria, por exemplo, aprender um pouco, vamos supor, para mim teria sido muito útil aprender um pouco de marcenaria. De Pra mim repente também. fazer uma prateleira aqui em casa agora, sabe? Montar uma estante para botar mais livro, porque você vai comprando livro e não cabe Sim, mais em lugar nenhum, né? vai Então, acabando, né? assim, certas, por exemplo, eu sei que fora do Brasil existem escolas que se ensina disciplinas como nutrição e culinária. Então, alunos que vão aprender que estão no colegial, que eles vão aprender as matérias tradicionais, mas eles têm aulas paralelas no período da tarde, vespertino, onde eles vão estudar, por exemplo, coisas que eles escolhem. Alguns vão para o teatro, outros vão fazer aquele futebol americano e outros vão fazer marcenaria, e inclusive tem aulas de nutrição e culinária. Você Sim. pensa, poxa, gente, é muito útil você ter um tipo de conhecimento desse, né? Você saber fazer, porra, eu fui começar a aprender a cozinhar mesmo, mais depois de 25 anos, cara. Então, assim, até então eu cozinhava o quê? Macarrão, que é o que eu sei fazer, né? Porque família Não, italiana, a gente sabe fazer macarrão. mas eu não tô achando ruim isso. Eu acho bom que se aprenda coisas diferentes. Sim, Não tô achando ruim, entendeu? Eu acho bom sim, que se sim, aprenda, etc. Acho formidável. Mas aí tem um sim. problema. É, que isso também é uma ferramenta de certa exclusão. É, porque o que vai acontecer aí? De novo, aonde interessa, por exemplo, falando vestibular, essas questões de acesso ao ensino superior, eles não vão mudar
eles vão mudar a forma conteudista deles. Por exemplo, vai diminuir aulas de várias matérias para se adequar a isso, né? Isso Então, que não pode fazer, né? Isso não pode. Eu não, sou sim, contra. Eu sou a favor do ensino integral, período integral, você sabe. Tipo assim, assim. de manhã você estuda tudo que tem que estudar de matéria acadêmica, e à tarde você faz matérias paralelas. Mas aí, de novo, não tem eu também sou a favor disso, mas estrutura para isso agora, né? Porque, É, então, é assim, caro, né? É caro, precisa de Estado intervindo, é um negócio muito difícil, né? além de ser caro, veja bem, tem esses problemas também de que tem aluno que não pode ficar período integral, porque tem aluno que trabalha de novo. E aí, Tem. vai Não, fazer o mas quê? esses alunos que trabalham, assim, eles são alunos do colegial, geralmente a partir do segundo colegial também, né? Porque, por exemplo, para você ser um jovem aprendiz, se eu não me engano, você tem que ter 16 anos no Brasil, né? Assim, Então, se você trabalha no primeiro colegial, eu acho que tem alguma coisa errada. É, então, geralmente alunos a partir do segundo colegial, e aí, assim, se o aluno trabalha, aí ele já nem precisaria fazer matérias alternativas, para mim, na minha opinião, né? Porque ele já está tendo um ofício já. Mas se ele não trabalha, eu acho que é justo que ele possa aprender um ofício. Porque vamos supor, no estado que a gente tem assim, a gente tem uma exclusão na sociedade. Você, para conseguir um emprego, você precisa de ter uma formação, como fala, uma formação oficial, formação acadêmica, etc. e tal, currículo, etc. Às vezes você nem consegue um emprego com isso. Agora, um sujeito que tem ele tem um conhecimento técnico diretamente relacionado com a produção de alguma coisa, tipo o cara que sabe fazer um pouco de marcenaria, esse cara, ele vai ter dificuldade, mas ele vai conseguir, no mínimo, alguma forma de renda imediata. Saindo da escola, se tudo der errado, vamos supor que tudo deu errado, colapsou, ele pelo menos sabe fazer cadeira, mesa, essas coisas, e ele pode ganhar uma grana com isso, na verdade. Porque isso é um negócio que dá uma grana. Mas você vai pedir para um cara montar uma mesa para você, uma mesa fala assim, ó, minha mesa é uma tábua reta que tem 4 pernas. Negócio assim super sofisticado, uma mesa simples. O cara vai te cobrar uns 500 pau no mínimo, né? sim. E então assim, dá uma graninha e eu acho que às vezes uma formação desse tipo já tira o sujeito bota o cara na informalidade, é verdade, mas também já tira um peso de cima da família. O cara não vai para um subemprego, o cara não vai para um tráfico de droga, ele tem alguma coisa para fazer, né? Mas Sim. eu entendo o que você está falando, que do ponto de vista do vestibular, esse cara vai ser excluído de uma carreira acadêmica, né? Sim, nem Mas, como acadêmica, mas enfim, né? De difícil. cursar. De cursar uma universidade, né? Eu entendo. O seu ponto é bom. Eu também acho esse ponto válido. Então não é uma solução tão simples, né? Por isso que eu falei que é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas é que eu tô te falando, existe realmente essa ideia de exclusão de certos grupos do saber. E assim, isso é claro, isso tem recorte sociológico, recorte geográfico, recorte classe. é, Isso tem esses recortes sociais muito claros, Sim, tem sabe? verdade. É. Então, assim, quanto mais pobre você mais, então, é muito mais difícil o acesso você vai ter uma boa educação. E quanto mais rico você Uhum. você tem acesso a uma boa educação. Então, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem ou ela pode até ter menos dinheiro, mas é uma pessoa que vive nesse meio cultural mais amplo, ela vai ter acesso à educação. Até porque os filhos desses caras todos estudam nas mesmas escolas. Que nem, por exemplo, então, o filho do embaixador X estuda no Bandeirantes, que lá também tem filho do É. empresário, entendeu? Então as relações elas já são formadas ali, na escola. Então, essas relações sociais, de amizade, de companheirismo, de casamento, tudo ali já é formado naquele meio social.
e tendem-se a perpetuar ali. Sim, Entendeu? sim, isso é verdade. E a exclusão, ela começa, inclusive, já nessas. O cara, por exemplo, eu tenho um amigo que estudou comigo, a gente podia chamar ele para fazer um negócio e tal. Simplesmente o fato de ele estar inserido naquele meio social, ele já tem outras oportunidades que muitas pessoas não têm, né? Claro. Isso é Mas verdade. assim que funciona. Então, o pobre, ele não tem acesso a isso. E o pobre, para piorar, ele tem uma consciência, ele não tem a consciência, grande Mas parte do é que o tempo. Estado tem que fazer a coisa acontecer, né? O Estado tem que fazer a escola funcionar. Sim, Isso tem mas que ser aí. feito. A Exato, gente mas não aí. pode, tipo, a gente não pode deixar essa pauta como vencida, sabe? E a Claro que gente não. tem que, inclusive, eu acho que a gente tem que conversar com a galera de esquerda e falar, velho, tipo, vamos pensar na realidade, menos utopismo e mais realidade, pé no chão. E vamos transformar a escola de um ambiente zoado em um ambiente de saber, de conhecimento, de amizade, de engrandecimento, de um Exato. ambiente que seja uma cultura escolar de fato, né? Eu acho que a Mas gente tem que aí. conversar com a galera de esquerda e explicar para eles, cara, tipo, para de pensar em revolução e vamos pensar em educação, entende? Mas aí tem esse Vamos pessoal da melhorar esquerda as que. condições de disputa, porque aí você tem a redução do problema da desigualdade. Mas esse pessoal também é parte do problema, essa galera. Porque eles que mantêm esse corporativismo atual com discurso de esquerda, né? É, Que é em é. defesa do pobre, que é defesa de. Mas não está defendendo o pobre, na verdade, eles estão atrapalhando o pobre, né? Se a gente pensar bem. É, Até porque Você sabe, todos. cara, um episódio que aconteceu que mostra esse corporativismo comigo dentro da escola. Você sabe, eu tenho uma avó com Alzheimer, eu cuido da minha avó, já faz 7 anos que eu cuido da avó, e teve um período em que eu consegui conciliar trabalhar na escola e cuidar da avó, que ainda não estava numa condição de que ela precisa. Hoje ela precisa de mim para tomar banho, para comer, ela não, para levantar da cama, ela precisa de mim para andar, ela precisa de mim para tudo, né? Mas houve um momento em que ainda era possível que eu desse uma saída, ia trabalhar e voltasse para casa e etc e tal. Só que aos poucos, no final de 2015, eu comecei a precisar cuidar mais da avó, e aí eu comecei a faltar uma vez, outra vez e tal. Só que a escola os professores estavam em greve. Certo? Então, os professores, muitos fizeram greve, e aí ficou, sei lá, um mês mais ou menos, ou talvez até dois, em que todo mundo estava faltando. E eu não, eu estava indo trabalhar, eu não fiz greve. Só que aí o que aconteceu? De vez em quando eu falava, gente, olha, eu tô vindo aqui, eu tô trabalhando, sei lá, só que eu tô com uma avó em casa e às vezes eu não vou conseguir vir. Então, quando eu não conseguir, eu já ligo para vocês e falo que não vou conseguir. E aí o que aconteceu? Beleza, professor, tá bom. Faltei, etc., algumas poucas vezes. No final das contas, quando terminou a greve, os, os professores que fizeram greve foram todos anistiados. Então, as faltas que eles tiveram foram todas perdoadas. E aí vieram, a diretora da escola veio falar assim, então quem faltou, fulano, o Cassiano faltou também. Mas aí ela falou, não, mas peraí, o Cassiano não faltou por causa da greve. O Cassiano faltou porque ele tinha uma avó em casa com Alzheimer que ele tinha que cuidar, então não conta. E eu fiquei com as faltas contabilizadas, enquanto os professores que faltaram por conta da greve foram todos anistiados em suas faltas. Você consegue entender? Consigo. É Mas um, é assim que gra, é um funciona. grau de perversidade absurda assim, do sistema, né? Da coisa. Não é porque é comigo, é se coloca no lugar da pessoa que Não, passou mas por isso, é é absurdo. de, é de ficar Por isso, puto da vida. por isso que eu tô falando para você, porque então assim, os professores eles não enxergam suas práticas na escola, os professores não enxergam, porque porque simplesmente eles têm um interesse comum a gerar, um interesse corporativista, um interesse de manter eles usam a bandeira da educação para manter esses privilégios, que é um privilégio em um país
com a renda do Brasil, um professor de escola pública ele tem uma renda mais que a média do brasileiro médio, né? Não estou falando quem é rico, mas não estou falando quem é rico, estou falando que é uma situação maravilhosa. Mas é uma, Não. né, é uma renda razoável. Uhum. É uma renda, para o padrão brasileiro, é uma renda razoável. Sim. Você não vê professor de escola concursado, você nunca viu professor concursado não ter seu carro, não ter, sabe? Ou se não tem porque é uma opção da pessoa no geral. Assim, eu nunca vi o cara não ter um teto, sabe? Então, o cara que trabalha na escola pública, ele tem, ele tem uma certa renda que ele consegue sobreviver. Ele tem certas coisas, sabe? Por exemplo, eu tenho amigos que dão aula só em escola pública e viajam para fora todo ano. Todo ano tá viajando para fora, todo ano, né? Pega o dinheiro, viaja para fora. Nada contra isso. Eu acho ótimo que faça isso, entendeu? Acho ótimo. Mas tem um discurso que fala que a gente não tem renda, que nós passamos fome. E aí usa aquele discurso para quê? Para falar que nós não estamos tendo educação. Mas a grande parte está lutando mais pelos interesses particulares, entendeu? É. Não pelo nada contra lutar por interesse particular, você pode lutar, né? Uhum. Mas vamos assumir que é interesse particular. E aí você tem uma questão que é relevante, é, que, é, que acontece que existe esse lado também, mas tem professores e professores que querem fazer as boas práticas, o que nem era o seu caso, eles são excluídos, eles são perseguidos, não são bem vistos. Existe uma coisa que busca de desvalorizar a maioria de quem faz boas práticas, a não ser alguns casos mais diferenciados que tem realmente escolas que dão toda a base para o professor trabalhar direito. Tem escolas públicas que sim, né? Tem ideias diferenciadas, que rolam legal, que tem o apoio da comunidade. Isso é fundamental. Toda escola tem que ter apoio da comunidade, porque a escola Sim, isso é verdade. Isso é sim, completa verdade. Você sim. sabe que nos Estados Unidos a escola ela tem uma é muito diferente lá, né? Que a escola ela tá ela só atende os alunos do bairro. Isso quer dizer assim, o valor da escola, a qualidade da escola implica diretamente no valor das casas, das residências. Então, se você, mesmo que você seja um empresário, que você não more no bairro, você tem interesse que a escola seja boa, porque tá diretamente ligado com o valor do imóvel que você é dono naquela região. E se você é o proprietário e mora na casa, evidentemente, você também tem interesse que a escola seja boa, porque se um dia que você quiser vender a sua casa, o sujeito que vai morar lá vai ter que colocar os filhos dele naquela escola. Então é aquela escola que você precisa participar, a sua vida precisa ser, digamos assim, a, inserida ali. A comunidade precisa, digamos, que abraçar a escola, participar da vida escolar, etc. E tal. Então existe muito mais interesse de que a escola funcione, né, cara? Agora no Brasil não, você bota o filho para lá, bota o filho para cá. Eu acho legal assim, recentemente, há alguns poucos anos, que está começando a ter uma distribuição melhor, assim, então o aluno do bairro mora no bairro, vai estudar naquela escola do bairro, etc. E tal. Isso vai melhorar, eu acho que a longo prazo tende a melhorar, né? Mas assim, tem que estar ligado, você tem que estar implicado naquilo, para que você se importe e transformar em melhorar aquela questão. Ah, claro. Esse que eu tô falando, que a escola tem que ter apoio da comunidade, né? Tem que ter uma conscientização do que é educação. Que não basta dar Não. livro, etc. Eu acho assim que o Estado até tenta fazer algumas coisas, mas há uma resistência da comunidade. Quer ver um exemplo? Claro, a educação, quando eu dei aula na escola pública de novo, né? Naquele ano, a escola forneceu caderno, né? Da Libra, caderno marca boa. Tudo bem que a capa não era tão linda, mas o caderno era de boa qualidade. Ofereceu lápis, borracha, os livros didáticos e os livros paradidáticos, né? Tipo, livros do Guimarães Rosa, Machado, Clarice, Não. do Carlos Drummond.
Enfim, ofereceu todo o material e chegou para os alunos todos na escola, né? E muitos professores fizeram o quê? Fizeram os alunos colocar o nome nos livros e guardaram na escola. Uhum. Por que estão fazendo isso? Ou não? Porque você sabe, o professor que não vai fazer isso aguarda. O que vai acontecer? Quando eu estava saindo da escola, eu vi um monte de livros no lixo. Um monte de livros. Hum, Assim, não era que um ou dois, era absurdo. um monte de livro, caderno no lixo. E aluno falando, ah, mas que porcaria, esse caderno feio. Ai, mas, sabe? É um aluno que não tinha nem onde cair morto, sabe? Mas, ai, Sei. coisa ridícula. Eu já vi muito acontecer isso. Como é público a tragédia dos comuns, né? É público, é de todo mundo. Então eu destruo e não é meu mesmo. Sim, entendeu? E Ah, aí nisso você percebe. É mais do que. É o conceito de público do brasileiro, né? Que a gente não tem essa ideia do senso comum, do bem comum aqui, acho que é muito pouco disseminada, né? Aqui é muito cada um por si, Deus por todos. E a falta de valor que você tem naquele material. Então não é só você fornecer o acesso, é você fornecer também, é você ter uma cultura de valorização daquilo, né? Não adianta ter acesso e não valorizo. E aí, tá bom, eu dou um livro para o aluno, mas e aí, para ele não faz sentido nenhum. Tá com um livro, já tá com um lixo, entendeu? Pra mim não tem. ele não tem a cultura do amor ao conhecimento, né? A Não. escola tem que ensinar esse tipo de coisa. É uma cultura diferente. A escola, inclusive, você sabe, né? A palavra escola vem de escolé, que significa, é tipo tempo livre, digamos assim, né? Então, assim, ela tem a ver com você ter um espaço diferente, que funciona numa lógica diferente, que não é que não é aquela coisa da correria, do corre-corre, do mundo comum, do mundo exterior, digamos. A escola, ela é uma outra cultura. Ela é um espaço de pensamento, ela é um espaço de interlocução, de diálogo, é um espaço de estudo, né? Então, Sim. assim, na minha opinião, uma escola que permite que um aluno bate no outro e aí você não tem nenhuma sanção com relação ao tipo, à violência, ela não está ensinando a cultura escolar e é por isso que o aluno vai rasgar o livro e jogar o livro fora. Você entende? Porque assim é um problema todo sistêmico. A escola é uma cultura. As pessoas não criaram essa cultura no Brasil. Eu penso muito assim numa coisa que é uma metáfora, uma analogia, assim, vai. É, você imagina que a educação, ela é igual a navegação. A navegação, ela é uma ciência, ela é uma arte, ela é uma coisa complexa. Então você tem o quê? Você tem um barco, você tem marujo, você tem remo, você tem vela, você tem capitão, você tem cartografia, você tem o sujeito que olha para as estrelas, o astrônomo, você tem o sujeito que vai conseguir dialogar com o cara estrangeiro quando aportar o navio em terra, então você provavelmente deve ter um sujeito que fala outras línguas e tal. Você tem o sujeito que limpa o convés, você tem o sujeito que rema, ou seja, é muito complexo. Agora você imagina assim, o Brasil, o Marquês de Pombal lá atrás, ele botou para fora os jesuítas, que eram os únicos sujeitos que tinham a condição de ensinar as pessoas no Brasil naquela época, né? Por isso Sim. que depois, como você falou, a gente só foi ter a nossa primeira universidade em 1930. E se ele não tivesse expulso os jesuítas lá atrás, talvez tivesse tido antes. Mas assim, a gente, às vezes, no Brasil, a gente fala assim, então, né, a gente tem que fazer educação, né? Como é que faz? Ah, então tem que ter um barco. Ah, então tá, tem um barco. Então tem que ter o remo. Ah, então agora tá, então tem o remo, mas não está funcionando ainda. Não, é porque lá fora eles também têm um negócio que é a vela. Ah, então vamos fazer a vela. Botou a vela. Então, mas não está funcionando ainda. Até que um dia um sujeito fala assim, então, mas você tem que botar essa merda na água. O barco você tem que pôr na água. Se não pôr na água, não vai, entendeu? Então eu acho que às vezes você tem que falar para as pessoas a coisa da educação é assim: a escola ela é uma cultura. Não adianta você ter giz de cera, lousa, livro, caderno, computador, data show, não sei o que lá. É uma cultura, tem um espaço, tem um ambiente próprio daquele negócio, sabe? Sim. E se você não criar essa cultura, que é botar o barco na água,
você pode fazer o barco cheio de coisa, de vela, de remo, de tudo, mas ele não vai andar, porque o barco precisa estar na água para ele andar. E a água é Exato. como se fosse a cultura escolar, sabe? Mas você tem razão nesse ponto. Ai, Caco, eu. Maravilhoso, nosso papo foi espetacular. Eu gostei muito de conversar com você. O Ian ficou aqui como fala, de voyeur, né? Orelha. Na nossa... Fico fiscalizando. O Ian foi um voyeur aqui. Mas Só- foi só- muito bom ter vocês dois aqui comigo hoje. E essa conversa rendeu pra caramba. E acho que muita gente que quer salvar a civilização ocidental aí devia fechar a boquinha aí e assistir um pouquinho mais essas coisas, estudar um pouquinho mais. E o pessoal de esquerda também podia, né, entender um pouco mais as visões sobre excelência, sobre qualidade de ensino, que não é só discurso ideológico, a gente tem que partir para coisa real mesmo. Né? Sim, Então eu agradeço muito vocês. sim. E Bora aí, se você marcar mais quiser fazer. lives aí. Vamos marcar Valeu? mais. Eu tô esperando aquela sua sobre o Erasmo de Roterdã. Essa aí eu Eu quero vou ver. fazer. Eu vou Então, fazer na semana que vem. quem quiser seguir o Éder aí, gente, no Facebook, Éder Souza. E você tá com um canal no YouTube? Você tem um canal ou não? Não, não tenho ainda canal no YouTube, mas um dia eu vou fazer, quem Tá. sabe. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Falou, tchau. Tchau.